E só em cima disso que você falou da parte financeira do São Paulo, né? A gente tá falando muito aqui do problema e a gente sempre tentar achar uma solução que eu acho que tá muito distante ainda de ser real e palpável. Eu vou fazer aquela pergunta que eu faço pra todo mundo aqui, que é a questão da SAF, né? Porque eu sou favorável a isso por entender que isso tiraria poder do Conselho Deliberativo do São Paulo, que pra mim não merece ter nenhum vínculo de poder, né, no futebol. Eu acho que também teria esse poder de investimento um pouco maior, embora tenha esse risco, né, de ser enfim, CPF como é o John Textor, por exemplo, que pode tirar o investimento a hora que ele quiser, então fica na mão desse cara. Mas hoje a gente tá na mão de 260 conselheiros que, queira ou não queira, não tem tanto essa coisa, né, de fazer o melhor para o São Paulo Futebol Clube. E não cara, são 260 conselheiros, tá? Que assim, são uns 20 talvez que mandam nos outros, não digo os outros 240, porque tem alguns ali no meio que conseguem fazer sua vontade própria prevalecer. Mais peso. Sim, mas é que assim, que os outros, que esses 20 que comandam, eles comandam, sei lá, 200. Exato, eu diria que tem uns 30, 40 que são, tipo assim, líderes e o resto é meio que, sei lá, comandado, né? Cumpre ordem. Os zumbis. Exato, exatamente, eu gosto dessa definição. Então, cara, queria, assim, tentar entender, né? Porque você estuda a política do São Paulo, vê esse dia a dia. Existe uma solução no seu ponto de vista e a SAF pra você é um caminho? É muito difícil saber se a SAF é um caminho sem saber qual modelo de SAF que vão escolher. E a gente sabe quem vai escolher, né? Então isso é um problema. A SAF pode ser uma solução, ela te dá uma chance de ser uma solução, mas ela não é 100% garantido que vai ser solução. Você precisaria ter um modelo que permitisse... É até difícil de definir isso, porque, por exemplo, o modelo ideal seria um que mantivesse pelo menos 51% do poder nas mãos do clube. Só que nas mãos do clube, a gente vê o que acontece. Então. Você fica entre a cruz e a espada. Não tem... Eu prefiro o John Textor do que o Conselho do São Paulo. Não, mas depende de quem vai ser o John Textor, né? Não, exato. Então, não acho sem saber qual vai ser o modelo e quem vão ser as pessoas por trás desse modelo, é muito difícil apontar. A SAF, sim, ela dá uma chance maior do que o modelo atual, mas por que ela dá uma chance maior? Porque o Conselho do São Paulo é formado em grande parte, não a totalidade, mas em grande parte por incompetentes e ou escravos da política. Eles odeiam quando eu falo isso, mas é verdade. Quem olha de fora não tem como não perceber isso. Só não consegue perceber porque os caras colocam um muro desse tamanho que você tem que ficar ali em cima para conseguir ver, mas sempre você consegue ver o que transparece e perceber que a política do São Paulo funciona assim. Então, a solução mágica não vai existir. Você vai precisar de gente competente e gente que esteja com boa vontade para resolver o problema. Isso existe dentro do São Paulo? Existe. Existe com poder de decisão? Muito pouco, né? Mas e eu só falo da SAF pra gente abrir esse debate de fato, porque eu acho que tem uma resistência interna hoje grande, né, do tema. Então hoje, fosse votar uma SAF, não passaria, eu tenho plena consciência disso. Se Júlio Casares e Carlos Belmonte ontem decidirem que é SAF, eles passam no conselho tranquilamente. Então, mas assim, hoje nesse momento, viesse algo externo como SAF, não passaria. Eu acho que é bom a gente abrir esse debate e, enfim, vem sendo meu movimento desde agosto, praticamente, de abrir esse debate, virou fórum no próprio Reddit também, né, quando eu fiz o post, a coluna muito bem acessada pelo São Paulino, mas eu não aceitaria também qualquer SAF. Não é que chegou ali, pagou, não é solução. Esse que é o ponto. Não é solução mágica. Você teria que aceitar mesmo. Mas eu tô de acordo. Você teria que aceitar, porque as pessoas que estão ali me preocupam também, até no modelo de SAF. Mas é que o formato, como o Ale falou, é mais ou menos o que o Bayern de Munique foi ou né, durante alguns anos. Lá é lei, né? Sim. Então os clubes precisam seguir essa lei. Uma regra, né? Mas assim, no mundo dos sonhos, talvez o ideal fosse esse. O clube tem 51%, aí ele abre o capital para que empresas ou investidores... Por exemplo, vamos imaginar que o São Paulo faça isso um dia. Sei lá, 51% é do São Paulo com pessoas competentes. Aí o Bradesco entra, o Nubank... O que é 51%? O que Sim, mas imagina... A paz mundial também vai estar rolando. Também, eu acredito, né? Aquela, por um mundo melhor, né? Putin já tirou as tropas da Rússia. Tudo. Mas o mundo ideal dos sonhos seria esse. Por exemplo, você tem pessoas competentes, o clube ele tem que ter 51% para não ter uma bizarrice de um comprador chegar e falar, agora o escudo do São Paulo é verde.
né? Ou o Morumbi vai mudar de nome, agora vai ser Arena Verde, sei lá, por exemplo. Uma bizarrice que não poderia acontecer. E aí você tem empresas, investidoras que compram essas ações, que compram, tem lugar num conselho de administração, que decidem coisas no clube, junto com membros do clube. Esse seria o mundo dos sonhos. Mas como no Brasil, nem a melhor empresa do mundo funciona desse jeito, a gente tem que pensar qual que é o caminho, dentre os possíveis que a gente tem hoje no futebol, para melhorar o São Paulo. E aí, dentro do que existe, cada dia que passa, dá a impressão que a SAF é o caminho, né? Porque você olha as pessoas que vão gerindo o São Paulo anos e anos. Eu lembro de uma época quando o Juvenal, que foi para mim quem começou tudo isso, ele foi um ótimo diretor de futebol, excelente. Mas como presidente, ele foi o começo do fim, na minha visão. E quando há a manobra para o terceiro mandato do Juvenal, que é quando começa a derrocada, eu acho que do São Paulo como instituição, ali você tinha planos para você se tornar sócio do clube que eram acessíveis financeiramente. Depois começou a ficar caro. Quando começa a chegar próximo de 10 mil, não tem uma história assim, Ale, que você pode explicar melhor? Quando começa a ficar próximo de 10 mil... Que diz que aumenta o número poderia, mágico, mas é mais mil, ou menos que aí assim. você poderia mudar a forma política, Isso. eles sempre aumentam o preço Aumenta para o valor. atingir, entendeu? E aí você não entra, você não consegue entrar, né? Existe esse controle bem rígido. Isso não é algo que essa gestão faz do nada, porque isso já vinha sendo feito, sei lá, eu não sei nem dizer quando começou isso, mas na época do Juvenal já tinha e possivelmente antes. É que antes você tinha uma atratividade maior. Hoje o clube precisa oferecer muito mais do que precisava há 30 anos, porque você tem os condomínios, então o cara não vai querer sair da casa dele para ir para um clube ruim. É por isso assim que clubes foram muito tradicionais acabaram fechando as portas porque não souberam se adaptar. Não estou falando nem clube de futebol, estou falando de clube mesmo, social. Mesmo. Fecharam as portas porque, por exemplo, a Portuguesa era um clube movimentadíssimo. Eu fui na Portuguesa nos anos 90 no clube social e é um negócio em que era um clube como qualquer outro e hoje... Só para registrar 60 mil hoje. O valor de um título. 60 mil reais. Tá barato. Primeiro, você pode comprar de alguém que queira passar, né, o título, ele é transferível, é como se fosse um carro, sei lá, uma propriedade. Mas você compra de alguém, você ainda tem que pagar pro clube. Não, os 60 mil é um valor metade, menor. Eu acho que é isso. Não, acho que não. Acho que é um valor menor, um valor menor. Sei lá, 5 mil, 10 mil, não sei qual é o valor atual, mas já tá valendo. É só comprar, né? Não, ó aqui, taxa de transferência entre terceiros, 30 mil. Que loucura, 30 mil reais. Tá aqui, taxa de... Eu até falei assim, 60 mil reais pra virar sócio do São Paulo. Mas você sabe assim, como é que você vai transformar? Tem clubes como Pinheiros, Paineiras, esse valor aí é 10 vezes mais. Não, o Pinheiros é... O Pinheiros é paulistano, 500, o paulistano acho que é 600. Que é pra você manter o grupo pra não entrar gente. O paulistano, assim, você tem que passar por crivos de pessoa de dentro do paulistano, é uma loucura. Atestado de fé São Paulo. Fica tranquilo que dá pra... Vem a rainha com a espada no seu ombro. Vocês já viram como é o atestado de fé São Paulo? Nunca vi. É muito engraçado. É uma frase lá, tudo, e tem lá as assinaturas de cada um. Esse aqui é São Paulino. Mesmo que não seja muito bem, eu tô colocando a minha assinatura. Por isso que eu digo, conselheiro vitalício que assinou atestado de fé São Paulina de rival é cúmplice. Talvez até um pouco mais culpado, né? Eu não vou falar os nomes das pessoas, porque eu não tô aqui pra expor, até porque a gente não tá falando de um crime. O cara é diferente de você acusar a pessoa de um crime, que a pessoa vai ser presa e tudo mais. Mas não deveria ser conselheiro vitalício. Mas assim, é um negócio que não deveria ser aceitável. Mas você tem provas. Eu tenho uma prova que eu não posso mostrar, porque fica muito óbvio quem me passou essa prova. E não é referente a todos, mas assim, cara, eu não quero ter dúvidas. Se existe a dúvida lá dentro, e uma dúvida manifestada por muita gente, eu considero que é o suficiente para virar e falar assim, não pode ser. A não ser que a pessoa venha e me prove. Mas o ônus da prova é do acusador. De novo, não estou falando de um crime, eu não vou mandar a pessoa para cadeia. Eu vou simplesmente impedir que ela comece a tomar decisões pelo São Paulo pelo resto da vida dela. É muito simples isso, mas sei lá... Se fosse tomar decisão só do social, beleza. Sim, mas não separam. A promessa de campanha do Júlio separar o social do futebol. Se você for perguntar para ele, ele vai dizer que cumpriu
Cumpriu como exatamente? Sendo que o futebol é comandado por um cara que só está lá por causa da atuação dele no social. Porque a justificativa é que é pela competência. Então. Só que no estatuto tem 10 artigos que estabelecem que ele não poderia estar lá. Que quando a gente perguntou a ele aqui, ele falou que ele não está ilegal o cargo. Eu transcrevi essa entrevista. E assim... Não tô nem sacaneando a fala exatamente. Sim. O que eu tô falando é assim, que eles passam seja o Belmonte, qualquer outro lá, tá por competência, não por questão política. Então. É a justificativa deles. Mas a questão é a seguinte, tem um desses 10 artigos, ele fala sobre notória experiência. Aí sabe como é que eles contornam isso? O Belmonte não é diretor executivo. É estranho que você pega quais são os diretores executivos do São Paulo. Tem diretor de infraestrutura, de comunicação, de marketing, mas não tem do core business do clube. Ou core business principal, como diz o Júlio na sua... Core business principal é uma boa expressão. O Plus a mais. Plus a mais. E você não tem... Assim, o que te arrecada na casa dos 9 dígitos, você não tem um diretor executivo. Por quê? Porque se você chamar o Belmonte de diretor executivo, ele estará completamente ilegal e vai ter uma chuva de processo que vai virar e falar assim, cara, seria muito fácil de resolver isso hoje, o problema. Bastaria ele abdicar do cargo dele no conselho, porque hoje ele tem a experiência que requer, que um dos artigos requer, porque agora ele tá lá há 4 anos ilegal, então agora ele tem a experiência. Mas aí... Notório saber. Mas aí, sem estar no conselho, ele não pode concorrer à presidência, correto? Exato. Você sabia que a gente tem uma programação diária aqui no Arquibancada Tricolor? Então, isso aqui foi só um corte. Se você quiser ver todas as versões completas ou saber mais da nossa programação, clica no link aqui na descrição.